Olá você, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre Poder Sem Limites de Tony Robbins. Modelando a existência humana. Anthony define sucesso como um processo contínuo de esforço para tornar-se maior. É a oportunidade de continuar crescendo emocional, social, espiritual, fisiológica, intelectual e financeiramente, enquanto se contribui de alguma forma positiva para os outros. É um caminho que está em permanente construção e não tem fim. Compare personalidades como Steve Jobs, Ted Turner e Steve Spurrier. Você já pensou o que é que cria a diferença nas maneiras como os seres humanos reagem aos desafios da vida? O que cria um líder, um empreendedor? Como é que existem tantas pessoas que vivem alegres apesar das adversidades, enquanto outras parecem ter sucumbido ao desespero, à raiva e à depressão? A história traz várias personalidades que qualificam essas perguntas. Pete Standard nasceu sem mãos e pés e mesmo assim resolveu tornar-se corredor de maratonas e já correu cerca de 40 mil quilômetros. Lembre-se da história fabulosa de Ellen Keller. Candy Light, por exemplo, sofreu a perda terrível de uma filha atropelada por um motorista bêbado e formou a organização Mães contra Motoristas Bêbados. No outro extremo, pense em exemplos como Mary Monroe ou Ernest Hemingway, que tiveram um sucesso estrondoso e acabaram se destruindo. As pessoas bem-sucedidas não têm menos problemas do que as que falham. As únicas pessoas sem problemas são aquelas que estão no cemitério. Segundo Tony, não é aquilo que acontece conosco que separa o sucesso dos fracassos, mas sim como percebemos isso e o que fazemos a respeito do que acontece que faz a diferença. O que é a programação neurolinguística? A PNL é o estudo de como a linguagem verbal e não verbal afeta o cérebro. Nossa capacidade de fazer qualquer coisa na vida está baseada na habilidade que possuímos de dirigir nosso sistema nervoso. Portanto, aqueles que alcançaram algum resultado importante conseguiram comunicações específicas para o sistema nervoso central. A programação neurolinguística estuda a forma que as pessoas se comunicam entre si, em maneiras que produzem ótimos resultados de desembaraços, criando assim um maior número de escolhas de conduta. A PNL ensina uma estrutura sistemática de como dirigir nossos estados e comportamentos, bem como de outras pessoas. Resumindo, é a ciência que estuda uma forma favorável de manipular seu cérebro para conseguir os resultados que deseja. Uma das premissas da PNL é que todos temos a mesma neurologia, assim, se alguém no mundo pode fazer qualquer coisa, você também pode. Basta conduzir seu sistema nervoso exatamente da mesma forma. Esse processo de descobrir especificamente o que as pessoas fazem para conseguir um resultado chama-se de modelagem. Existem 3 ingredientes fundamentais que devem ser duplicados a fim de reproduzir qualquer forma de excelência humana. A primeira coisa é o sistema de crença da pessoa, ou seja, o que a pessoa acredita, o que pensa ser possível ou impossível. Uma maior extensão determina o que pode ou não ser feito. O segundo ingrediente é a síntese mental da pessoa, ou seja, a maneira como a pessoa organiza seus pensamentos. Por fim, o último ingrediente é a fisiologia. A mente e o corpo estão totalmente conectados. É a maneira como você usa a fisiologia, como respirar, sua postura, expressões faciais, a natureza e a qualidade dos seus movimentos. É que determina em que estado que você está. O estado que você deseja determinará então a extensão e a qualidade dos comportamentos que você será capaz de conseguir. Sistemas de crenças. Sempre pensamos em crenças no sentido de credos ou doutrinas, e muitas crenças são. No sentido etimológico, uma crença é qualquer princípio orientador, uma máxima, uma fé ou uma paixão que pode proporcionar uma direção na vida. Crenças são filtros pré-arranjados para nossa percepção de mundo. Elas funcionam como comandos para o cérebro, pois quando acreditamos com convicção que algo é verdade, é como se mandássemos o comando para o cérebro, dizendo para ele, representa o que está ocorrendo. John Stuart Mill diz que uma pessoa com uma crença é igual à força de 99, que só tem interesses. Exatamente por isso que as crenças abrem as portas para a excelência. De acordo com Robbins, as crenças podem ser as mais poderosas forças para criar o bem da vida de alguém. Por outro lado, crenças limitadoras podem ser tão devastadoras quanto as crenças cheias de recursos podem ser fortalecedoras. Por toda a história, as religiões são um exemplo disso. Elas têm fortalecido milhões de pessoas, dando-lhe força para fazerem coisas que pensavam que não podiam.
Não há força diretora mais poderosa no comportamento humano do que a crença. As pessoas que mudaram a história, Cristo, Maomé, Copérnico, Colombo, Edison ou Einstein, foram as mesmas pessoas que mudaram nossas crenças. Pensando nisso, pode-se concluir que para mudar nosso comportamento é preciso mudar nossas próprias crenças. Se quisermos modelar a excelência, precisamos aprender a modelar as crenças daqueles que já alcançaram a excelência. De acordo com o autor, o mundo que vivemos é o mundo que escolhemos para viver. Isso quer dizer que, se escolhemos felicidade, é o que teremos. Se escolhemos miséria, assim será. O caminho para o sucesso consiste em saber que resultado se deseja, agir, ver quais resultados se está tendo e ter flexibilidade para mudar até conseguir o que deseja. A palavra mentira não significa ser enganoso ou desonesto, mas sim uma maneira de nos lembrar que devemos ser abertos às outras possibilidades e ao aprendizado contínuo. Crença 1. Tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Todas as pessoas de sucesso têm extrema capacidade de focalizar o que é possível numa situação que resultados positivos podem vir dela. Não importa quão negativo seja o feedback que tragam de algum ambiente, elas pensam em termos de possibilidade. Pessoas bem-sucedidas pensam que tudo acontece por uma razão, e isso as satisfaz. Elas acreditam que todas as adversidades contêm a semente de um bem maior. Muitas pessoas tendem a enfocar mais no lado negativo ao invés do positivo. O primeiro passo para mudar isso é reconhecer a situação. Crença limitadora cria passos limitados. A chave é colocar de lado essas limitações e atuar com base em um conjunto mais elevado de recursos. Líderes são pessoas que veem possibilidades, que podem ir a um deserto, ver um jardim. Impossível? Se você tiver uma forte crença na possibilidade, é certo que poderá conseguir. Crenças 2. Não há essa coisa chamada fracasso, há somente resultados. A maioria das pessoas foram programadas para temer o fracasso. No entanto, todos nós podemos pensar em situação que quisermos uma coisa e conseguirmos outra. Todo mundo já reprovou em um teste, sofreu por um romance que não deu certo ou montou um plano de negócios para ver tudo sair errado. Pessoas bem-sucedidas não acreditam em fracasso, somente porque sempre conseguem alcançar algum tipo de resultado. Os maiores sucessos da nossa cultura não são as pessoas que não falham, mas simplesmente pessoas que sabem que, se tentarem alguma coisa, não obtiver o resultado desejado, pelo menos vão ter aprendido alguma coisa. Elas usam o que aprendem para tentar alguma coisa, tomam algumas novas medidas e produzem alguns novos resultados. Fracasso é coisa que só não é percebida por pessoas que não conseguiram grandeza. Crença 3. Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Ser responsável é outro atributo de grandes líderes e realizadores. Se você não acredita que está criando seu mundo, seja seus sucessos ou fracassos, então está à mercê das circunstâncias. As coisas simplesmente acontecem com você, e você é um objetivo, não um sujeito. Assumir responsabilidade é uma das melhores medidas do poder e maturidade de uma pessoa. Se você não acredita em fracasso, assumir responsabilidade sobre as situações só te fará ganhar. Estar no controle traz sucesso. John Kennedy, por exemplo, tinha seu sistema de crenças. Ele se tornou um verdadeiro líder depois do incidente na Baía dos Porcos. A fracassada ao povo americano disse que aquilo era uma verdadeira atrocidade, que nunca deveria ter acontecido, e então assumiu total responsabilidade pelo fato. Quando fez isso, sua imagem se transformou de um jovem político para um verdadeiro líder. Crença 4. Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Muitas pessoas bem-sucedidas não acreditam que precisam saber tudo sobre tudo. Sabe como usar o que é essencial, sem sentir necessidade de aprofundar-se em cada detalhe. Pessoas poderosas frequentemente têm conhecimento elaborado sobre uma porção de coisas, mas têm pouco domínio de todo detalhe de seu empreendimento. A modelagem também é capaz de economizar tempo. Tempo é uma das coisas que ninguém pode criar para você. Realizadores extraem a essência de uma situação, tiram o que precisam e não se detêm no resto. Pessoas de sucesso são muito boas em distinguir entre o que é necessário entender e o que não é. Crença 5. As pessoas são seus maiores recursos. Indivíduos de excelência quase sempre têm um tremendo senso de respeito e apreciação pelas pessoas. Eles entendem que não há sucesso duradouro sem uma equipe que esteja trabalhando duro. As empresas bem-sucedidas são aquelas que tratam as pessoas com respeito e dignidade, que olham seus empregados
como sócios, não como meras ferramentas. Segundo o autor, é fácil concordar com a ideia de tratar as pessoas, seja na família, empresa ou comunidade, com respeito. No entanto, na prática, nem sempre é tão fácil assim. Dizer tratar as pessoas com respeito e fazê-lo não é a mesma coisa. Os mais bem-sucedidos sabem que, homem sozinho, não importa quão brilhante seja, será difícil igualar com os talentos de uma equipe eficiente. Crença 6. Trabalho é prazer. Você conhece alguém que tenha grande sucesso fazendo o que odeia? Uma das chaves para o sucesso é fazer o que se gosta. Mark Twain certa vez disse: o segredo do sucesso é fazer de sua vocação sua distração. E é justamente isso que as pessoas bem-sucedidas fazem. Crença 7. Não há sucesso permanente sem confiança. Indivíduos que têm sucesso acreditam no poder da confiança. As pessoas mais bem-sucedidas em qualquer campo são aquelas que mais têm confiança. Isso pode ser notado em qualquer área, mesmo naquelas onde a habilidade natural parece exercer maior domínio. Nos esportes, por exemplo, LeBron James tem sucesso porque tem uma confiança inabalável na vitória. Ele pratica com afinco, tem mais obstinação mental, joga com mais garra, ele quer mais. Consegue mais de suas habilidades do que qualquer outro. Tom Watson, o grande golfista, não era nada especial em Stanford. Era só um outro garoto no time, mas o treinador ainda se maravilhava, dizendo que nunca viu alguém praticar tanto. A diferença de puras habilidades físicas entre os atletas não quer dizer muita coisa. É a qualidade do compromisso que separa os bons dos grandes. Compromisso é um componente importante do sucesso em qualquer campo. As pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer o que for necessário para ter sucesso, e isso as distingue das outras. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resumo do livro Poder Sem Limites. É como você consegue modelar a existência humana, modelando pessoas que já teve excelência para você obter ótimos resultados também em sua vida, seja na área amorosa, profissional, financeira e etc. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para a sua vida. Eu peço a você que se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe e muito obrigada por ter chegado até o final desse vídeo.